Fala, povo! Chegamos! Mais um Impacto, hoje diretamente aqui da Cristo Vive São Paulo para você, e hoje nós vamos juntos continuar a entender sobre essa questão da deidade de Cristo. O que é deidade de Cristo? Calma, fica até o final que eu vou trazer para você o que significa isso. Mas antes disso eu quero dizer que se você nos acompanha pela TV Milagro, você é muito bem-vindo mais uma vez, estamos juntos todos os dias na programação da TV Milagro às 20 horas, trazendo conhecimento para alimentar a vida espiritual do povo de Deus. Então, se você tem nos acompanhado, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse programa Impacto, que nasceu para trazer justamente o que eu disse, conhecimento bíblico, porque a Bíblia diz que a falta do conhecimento gera destruição. E se você nos acompanha pelo YouTube, como sempre, você é bem-vindo também. E no YouTube você pode compartilhar, você pode clicar, dar o like, você pode comentar alguma coisa, enfim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube também, você pode se inscrever, ativar a notificação para receber tudo aquilo que nós lançamos aqui de conteúdo. O tema de hoje, ainda dentro dessa questão da deidade, bem polêmico, será que um crente pode chamar Deus de Jeová, de El Shaddai ou de qualquer outro nome do Velho Pacto? Vamos entender essa questão. Como que Deus se apresentava no Antigo Pacto, como ele se apresenta hoje. Você tem que ter isso claro, você tem que trazer clareza, e uma vez que você entende isso, a sua vida passa a ter nexo. Então, sobre isso nós vamos falar hoje. E eu quero só lembrar um pouco você o que é essa questão da deidade. Eu iniciei falando sobre isso no último programa Impacto. Então, se você perdeu, eu quero lembrar que no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, você pode assistir, você pode rever qualquer um dos nossos programas, estão todos armazenados no Cristo Vive SP lá no YouTube. Então vamos entender o que significa primeiro essa questão da deidade. O que é a deidade? Vai aparecer para você aí na tela uma definição. Muitas pessoas não conhecem essa expressão. A deidade é a divindade. É a mesma coisa que ser divino, ser sagrado. É a própria essência de Deus. Isso significa a deidade. Como nós vimos, eu acabei de dizer no último programa, de forma didática, eu falei sobre isso. O primeiro ponto é que a Bíblia estabelece claramente que há só um Deus. A Bíblia deixa isso claro. E eu quero respaldar essa afirmação com Deuteronômio 6, verso 4, onde diz assim: ouve, ó Israel, ou seja, ouve, ó igreja. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, desde os tempos antigos, do Antigo Testamento, Deus já dizia que só havia um único Deus. E a Bíblia diz o quê? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o que é princípio de Deus, isso não muda. Ele é uma das virtudes, das características de Deus, é que ele é imutável. O amor dele por nós não muda, Deus não muda, ele não se contradiz, ele não volta atrás, diz que ele não se arrepende, porque ele não é homem, filho de homem. Então, vamos trazer agora para o novo pacto. Ele continua dizendo: ouve, ó igreja, ouve, povo de Deus, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E você vai ver que isso é ratificado pelo próprio Jesus. Jesus confirma essa verdade de Deuteronômio usando a mesma expressão em Marcos 12, 29. Ele fala assim: respondeu Jesus, o principal é: ouve, a mesma coisa que tinha dito lá atrás, ouve, ó Israel, ó igreja, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu disse isso no programa passado, a tradição não aceita isso. A tradição religiosa, e eu quero só fazer esse parênteses, você não pode colocar a tradição religiosa acima da palavra de Deus. O que é a tradição religiosa? É o que vem sendo passado séculos pela Igreja Romana, pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja de Cristo, a tradição evangélica também, existe um sistema religioso que vem também fazendo coro com a igreja e falando que você tem que acreditar em 3 deuses. Então tem um Deus Pai, tem um Deus Filho, tem um Deus Espírito Santo. Eu disse já isso aqui, que esse é o maior absurdo, porque se nós acreditássemos em 3 pessoas diferentes, nós estaríamos sendo politeístas, quando a Bíblia nos ensina a ser monoteístas. Um só Deus, nós estamos vendo na Bíblia. Então existe uma tradição, isso não é discutido dentro das igrejas, lógico que não, porque a tradição já é algo rotineiro, algo comum, ninguém para pensar nessas questões. E o crente quando vai orar, eu finalizei o último programa dizendo isso, eu não sei se eu oro para Deus, se eu oro para o Espírito, se eu oro para Jesus, então se eu orei para um, tem que orar mais pelo outro, e se o Espírito não atender, eu vou para Jesus, se Jesus não resolver minha causa, eu vou para Deus, para a terceira instância. Isso não faz sentido algum, e o povo, por mais que não fale isso, de fato acredita que são 3 pessoas diferentes, que tem 3 tronos. A Bíblia diz que não, que existe um só trono. João no Apocalipse escrevendo e falou: eis que eu vi um trono, e nesse trono havia alguém sentado. Jesus está sentado no trono. E hoje eu vou trazer passagens que vão mostrar para você essa questão da revelação, da manifestação de Deus no Velho Pacto e no Novo Pacto. Então, você vai ver agora, né? Nós vimos agora o próprio Jesus respondendo que o principal é isso, entender que existe um único Deus, o Senhor é o próprio Deus. A tradição não aceita isso. A tradição vai ficar louca com isso,
Por quê? Como na época de Jesus, os fariseus, os hipócritas, os escribas, eles vão colocar a religiosidade acima da verdade bíblica, acima das palavras de Jesus. Eu quero mostrar agora para você também Deuteronômio 32, 39. Diz assim, ó, vede agora que eu, olha Deus dizendo, que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus, há mais nenhum Deus, ou seja, não há outro Deus. Senão ele diria, ó, tem um outro ali, tem um Espírito, não há outro Deus, eu somente, não há além de mim outro. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então aqui está claramente a palavra deixando para nós que existe só um Deus. Eu vou mostrar mais uma passagem para você que está em João 5,44, que diz assim, como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Então como é que as pessoas vão aceitar as coisas se elas não crerem, se elas não entenderem que existe só um Deus? Diz aqui, ó, o Deus único. Então, por que é importante essa revelação? É importante porque todos que vieram da igreja romana, igreja católica, a maioria das pessoas vem dessa tradição, outros passaram pela lei mosaica. O que é isso? Ministérios tradicionais de religião, da tradição, foram ensinados, como eu disse, de forma equivocada, a servir três pessoas diferentes, três pessoas da divindade. Aí é a oração para o Pai, a oração para o Filho e a oração para o Espírito. O que nós entendemos biblicamente? Que era um só Deus que se manifestou triunicamente, de três formas diferentes. Ele foi o Pai na criação, ele foi o Filho na redenção e na consumação dos séculos a manifestação é como Espírito. Mas é a mesma pessoa. Eu até dei o exemplo no programa passado. Eu sou o Fernando, eu sou pastor, que eu estou aqui pastoreando, ensinando a palavra, mas eu também sou esposo da Cindy, minha esposa. Eu sou pai do Lourenço da Kiara, eu sou cirurgião dentista na minha profissão. Só que eu sou a mesma pessoa. E aqui você vai entender que Deus é assim, lógico que é um exemplo só para abrir a mente, para expandir, mas Ele é o mesmo. Então eu queria aprofundar com você no segundo ponto desse nosso estudo, que nós estamos aprofundando sobre essa questão da deidade de Cristo, é que todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Todos os nomes. E agora a gente vai entender isso. Por quê? Porque no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, Deus ele não tinha um nome. Você precisa entender isso. Quando você lê a Bíblia, no Antigo Pacto, a Velha Aliança, Deus não tinha um nome, ele era conhecido por vários nomes. E cada nome, na verdade, era o quê? Descrevia ali um aspecto diferente do caráter, que era um caráter multifacetado de Deus, enfim, as suas manifestações. Então Deus se manifestava de uma forma, ele tinha um nome. Ele se manifestava de outra forma, essa multifaceta, multifacetário esse caráter, ele ia ali trazendo um nome para cada manifestação de Deus. Eu quero mostrar para você hoje alguns desses nomes que está na Bíblia, que as pessoas conhecem, que é o tema de hoje. Então eu posso chamar Deus desses nomes? Vamos entender essa questão, porque nós não estamos mais no velho pacto. Nós agora estamos num novo pacto, uma nova aliança. Jesus veio, ele encravou a lei, ele encravou a antiga aliança. Então, por exemplo, aqui ó, Eloá. O que é isso? O que significa isso? Deus poderoso, Deus forte, Deus proeminente. Então, quando a gente vê a palavra colocando esse EL, esse El, o que é isso? Isso é associado com outras qualidades de Deus, tais como integridade, zelo, compaixão, mas a raiz original da palavra poder, ela continua. Então eu vou mostrar aqui para você vários nomes, eu trouxe aqui, logicamente que não peguei, são inúmeros, se eu não me engano, mais de 700 nomes, mas eu trouxe aqui os principais conhecidos no meio cristão. O segundo é Elohim, como nós falamos. O que é isso? Deus criador, Deus poderoso, Deus forte. Então Deus se manifestava na criação com poder, com a sua força, eles diziam que ele era Elohim. Outra expressão muito conhecida é El Shaddai. Muitas pessoas conhecem isso, falam isso, O que significa El Shaddai? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Jacó. Essa expressão El Shaddai fala do poder supremo de Deus, que Deus é aquele que está acima de todo, sobre todos. Então, eles diziam El Shaddai. Outra muito conhecida, Adonai. O que significa Adonai? Senhor. É usado no lugar de, eu não consigo expressar essa vogal, vou ver se até põe aqui na tela para vocês, no lugar de, é como se fosse um sopro, uma respiração, o qual os judeus achavam ser sagrado demais para ser pronunciado, olha só, pelos homens pecadores, e falam, não, a gente não pode pronunciar. Então, no Antigo Testamento, essa expressão, que é quase uma respiração, é mais utilizado no tratamento de Deus com o seu povo. Agora, quando eles falam Adonai, é mais utilizado quando Deus ele lida com os gentios. Então, só para a gente entender que eles usavam isso. Então, essa expressão, ela é falada como Yahvé ou Jeová, que aí a gente consegue pronunciar, que é o Senhor. É o único nome
próprio para Deus. Então, o que é traduzido nas Bíblias? É traduzido em português como Senhor, com letras maiúsculas sempre, né? Para distingui-lo de Adonai como Senhor. Então aqui eu estou trazendo um breve estudo para você ter isso claro. Então isso aqui eram manifestações de Deus. Então essa revelação do nome, Jeová, ela é primeiramente dada a quem? A Moisés. O que diz lá a palavra? Diz assim, ó, eu sou, não é o que diz? Eu sou quem eu sou. Este nome, então, ele vai especificar um imediatismo. Eu sou quem eu sou. É uma presença. É Yahvé, está o quê? Está no presente, é algo acessível, algo perto, que as pessoas podiam invocar ali por livramento, por perdão ou orientação. Então, era uma manifestação ali, uma presença real. Outra forma, Jeová Jiré, muito conhecida também. O que significa Jeová Jiré? O Senhor proverá. É o nome que é utilizado por Abraão quando Deus proveu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então você conhece a história, Deus dá um filho a Abraão, filho da promessa, Isaac, em Isaac está toda a descendência, e aí num determinado momento Deus fala, devolve Isaac para mim, vai lá e sacrifica. Então ali aparece essa manifestação, né, como Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que proverá, Deus que traz a provisão. Outra manifestação, Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá? O Senhor que sara. Então Deus falava na sua palavra, eu sou o Senhor que te sara. Então, sara tanto no corpo, como na alma, como em todas as áreas do corpo, né? E através da preservação e da cura das doenças podem ser na alma, enfim, ou doenças também na questão do perdão, pelo perdão das iniquidades, era assim que eles viam a manifestação de Deus, como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Senhor que sara. Você está vendo que são expressões que o meio evangélico ele usa, mas nós vamos entender no final, eu estou trazendo as principais, como é que nós devemos chamar o Deus no tempo de hoje, né? Outra expressão, Jeová Nissi. O que é Jeová Nissi? O Senhor é a minha bandeira. Então, o que eles têm ali? Onde por bandeira entende-se um lugar de reunião antes de uma batalha. Então esse nome comemora, por exemplo, a vitória sobre os amalequitas em Êxodo 17. No deserto ali eles venceram os amalequitas. Então o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor ali coloca eles numa reunião onde eles têm ali um propósito, um porquê lutar e eles têm a vitória, né? Jeová Nissi. Outra expressão, Jeová Makadesh. Aí são nomes do original, né? O Senhor que santifica, ou seja, o Senhor que torna santo. E aí Deus deixa bem claro que apenas Ele e não a lei mosaica não pode purificar o seu povo, só Deus pode fazer o seu povo ser santo. Então, Jeová Makadesh são as expressões. Porque quando nós vemos na Bíblia, muitas vezes na tradução vai aparecer sempre o Senhor, mas no original, a palavra em hebraico, ela vai aparecer Jeová, como nós dizemos, Jeová Makadesh, Jeová Nissi. O próximo, Jeová Shalom. O que era o Jeová Shalom? O Senhor é a nossa paz. As pessoas falam hoje, né? Shalom, o Senhor é a nossa paz. Era o nome dado por Gideão ao altar que ele construiu após o anjo do Senhor ter lhe assegurado, enfim, que ele não morreria, como ele achava que ia morrer, toda aquela história. Depois dele ver, ele fala, não, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Outra expressão, Jeová Elohim. O que é isso? O Senhor Deus, Jeová Elohim. Então é uma combinação do singular, do nome Ir, que é aquela expressão que nós não conseguimos mencionar, né? E do nome genérico Senhor, significando então que ele é o Senhor dos senhores, portanto Jeová Elohim. Nós temos mais uma ainda, estou terminando aqui, Jeová Tzidkenu. O que significa isso? O Senhor é a nossa justiça. Tal como acontece, né, como Jeová Makadesh, então só Deus pode proporcionar justiça, é isso que o povo acreditava, e quando justiça acontecia, eles falavam Jeová Tzidkenu. Então só Deus pode proporcionar essa justiça para o homem. Então é na pessoa de Jesus Cristo, no qual se tornou pecador por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Nós temos que entender isso. Jesus hoje é quem nos fez justo. Então eu estou aqui trazendo os nomes só para a gente depois costurar tudo isso e você entender por que cada nome, por que agora nós devemos chamar Jesus e não mais esses nomes. Outro nome, Jeová Roi. O que é isso? O Senhor é o nosso pastor. Então, depois de Davi perder o seu relacionamento ali, ponderar, entender sobre isso, né? O que era o relacionamento como um pastor de ovelhas, ele percebeu o quê? Que era exatamente essa mesma relação com Deus. Ele declara isso. Yahvé Roi, né? Ele diz, o que é isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, está no original. Então, nós estamos entendendo aqui que era uma manifestação, eles davam um nome. Deus trazia a justiça, Deus trazia a provisão, Deus curava, e aí eles iam trazendo o nome como a manifestação do que acontece. Teriam outros aqui, né? Jeová Shammah, Jeová Sabaote, enfim, El Elyon, né? Muito conhecido. O que é o Elyon? É o Altíssimo, o derivado da raiz hebraica, então, de
para subir ou ascender. Então é uma implicação que refere-se aqui a algo muito alto. Enfim, então vai trazer essa de algo absoluto de Deus. Ele é o El Elyon, El Roi, El Olam, El Gibor. Então são nomes aqui para manifestar. O que nós precisamos entender para a gente? Eu falei, são mais de 700 nomes. Eu trouxe alguns aqui que tem até uma pronúncia um pouco difícil para nós. Mas o que nós precisamos entender? É que tudo isso, antes de Jesus, era o agir de Deus aqui na terra. Deus se manifestava, El Shaddai, El Elyon, El Gibor, El Olam, era o nome que eles davam. Só que agora nós temos que entender que Jesus, ele é o próprio Deus. Portanto, a Bíblia fala que em Jesus, todos esses nomes, todas essas manifestações, elas são reunidas em Jesus, em si mesmo. Todas as coisas. Olha lá, eu quero mostrar para você o que diz em Efésios 1, 9 e 10. Para a gente começar a costurar isso aqui, ó. Efésios 1, 9 e 10. E desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha lá, mais uma vez Paulo está falando de um mistério. No programa passado, se você não viu, YouTube, que viu SP, assiste lá, tá arquivado. O que eu estava ensinando? Que Paulo fala sobre um mistério. Paulo fala que, evidentemente, grande é o mistério da piedade, o mistério da piedade. E aqui, mais uma vez, ele está falando, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é isso? Segundo a sua vontade, o seu querer, a sua própria vontade, né? Que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha lá, a dispensação, a plenitude, a totalidade dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que a gente entende? Que tudo é convergido em Jesus. Tudo é convergido em Jesus. Isso é o quê? Isso é o plano de Deus. O plano de Deus é que todas as coisas, na dispensação da graça, na manifestação dele, como Salvador, Jesus vindo na terra, que tudo isso fosse convergido na pessoa de Jesus. Então, tudo que no passado era um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo outro, e eles não tinham um Deus com um nome, quando Jesus vem, quando Deus, diz a palavra, o verbo era Deus, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, o próprio Deus habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. Então, o que a gente entende? Que agora, na graça, tudo vai convergir na pessoa de Jesus. Todos esses nomes, tudo aquilo que tivemos de manifestação na velha aliança, agora nós temos em quem convergir isso. Eu quero mostrar para você o que diz a palavra em Colossenses 2,9. Olha só, porquanto, ou seja, nele quem? Em Jesus, se você for ler o contexto, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que nós estamos estudando hoje? A deidade de Cristo. E a deidade, a gente entendeu que é a divindade, é a santidade. Então, tudo isso, a plenitude da divindade, habita em quem? Corporalmente em Jesus. Então, tudo que é divino, tudo que é a glória de Deus, a vontade de Deus, tudo isso está convergindo agora em Jesus. Agora as pessoas têm alguém para ver, agora nós temos em quem crer. Ele foi o quê? Contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo, as pessoas creram nele. Quem que creu nele? Os eleitos. Que mundo é esse? Do original Ocumene, o mundo dos eleitos, dos salvos. Então creram em Jesus, agora eles viram o que antes era algo que as pessoas não tinham como ver, era um Deus distante que se manifestava de várias formas. Agora em Jesus, aqui ó, a plenitude da divindade, nele habita corporalmente. Então isso aqui é o que? Isso é revelação. Eu estou aqui dando continuidade no programa passado, que mais uma vez eu falo, se você não viu, foi a introdução de tudo isso. E hoje nós estamos entendendo, então, será que um crente ele pode chamar Deus de El Shaddai, de El Elyon, El Gibor, Elohim? Se nós agora entendemos que existe Jesus e essa é a manifestação, não tem mais por que nós ficarmos falando com esses nomes. Afinal de contas, esses nomes eram nomes do velho pacto, da antiga aliança. E olha só o que diz também agora, como eu citei, eu quero ir para o final mostrando para você. 1 Timóteo 3,16, Paulo escrevendo, ele fala assim, ó, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Ele fala, grande é o mistério. Por quê? Eu falava no programa passado, as pessoas às vezes chegam com a Bíblia numa igreja tradicional e falam, pastor, pastor, eu estou vendo aqui que a Bíblia fala que ele tem um povo eleito. A Bíblia fala aqui em Romanos que eu fui predestinado por Deus me amou antes da fundação do mundo. O que é isso? Quando o pastor não tem a revelação, ele vai falar o quê? Isso é mistério. Não mexa com isso não é para você agora, isso é mistério. Então, nós temos que entender que não podemos confundir ignorância espiritual com mistério. Por quê? Porque a Bíblia fala que, evidentemente, grande é o mistério da piedade. E quem que revela o mistério? O próprio Senhor. Como que nós temos entendimento aqui desses assuntos? Porque o próprio Espírito aprove a Deus tirar as escamas, tirar o véu dos nossos olhos.
dos nossos corações. Hoje a gente entende. Por quê? Porque essa é uma obra do Espírito. Por isso que todo programa a gente está com a Bíblia na mão, porque a gente está conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, como faziam os crentes em Bereia. Então, evidentemente, Paulo está falando, tem um mistério, e ele é grande. Qual que é esse mistério? Olha só, que agora você vai entender. Você que está nesse raciocínio comigo, desde o programa passado, você vai entender. Ó, aquele que foi manifestado na carne, está falando de Jesus, foi manifestado na carne. O que diz a palavra? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. Quem que habitou entre nós? O próprio Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não é o que diz a palavra? É o que está dizendo aqui, ó. Esse é um grande mistério. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, ele foi servido por anjos, ele foi pregado entre os gentios. Por quê? Porque ele não foi aceito pelo povo judeu, então ele veio para os judeus, mas ele foi pregado entre os gentios, ou seja, não só para aqueles que tinham sangue israelita em suas veias, não só o povo hebreu, o povo judeu, foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo. Ou seja, o mundo ecumênio, o mundo dos eleitos, creram em Jesus. Ele foi crido no mundo, acreditaram nele e ele foi recebido na glória. Por quê? Depois da consumação, da obra feita na cruz, ele voltou para a glória. O que a gente tem que entender? Que quando Jesus ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade, não tinha um outro Deus sentado no trono. Olha, Jesus está aqui embaixo e tem um outro sentado e tem outro do lado e tem 3 tronos. Não, no Apocalipse João viu só um trono. E no trono ele fala, tinha alguém sentado. Quem estava sentado no trono? Hoje nós entendemos, Jesus. Nele habita toda a divindade. E depois, no próximo programa, vai ser maravilhoso que eu vou mostrar para você o próprio Jesus falando sobre isso para os discípulos. Ele fala para Filipe ali, Filipe, mas cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. E você vai ver a resposta que Jesus dá para ele, uma resposta maravilhosa, mas eu quero deixar o gancho para o próximo, porque nós estamos construindo esse raciocínio. E o que eu quero finalizar, ir para o final desse programa falando com você, que não tem 3 deuses. Então, quando Jesus habita cheio de graça e de verdade, o trono ficou vazio. A glória dele, ele habitou aqui com toda a sua glória, deixou a glória para estar conosco, como diz a palavra. Então, ele se manifesta aqui, ele habita na terra, ele cumpre o seu ministério, o trono fica vazio e depois ele é assunto aos céus. Depois ele volta aos céus, ele é glorificado, ele senta no trono e é lá que ele está regendo as nações. Então isso, para um povo de Deus, isso aqui é uma revelação, porque nas igrejas as pessoas não falam sobre isso. Elas vão falar que tem um Deus Pai, que tem um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Você tem que orar um pouquinho para esse, um pouquinho para esse, um pouquinho para esse. Se esse não atender, vai para esse. Se esse não atender, vai para a apóstolo. Como se fosse a coisa jurídica aqui, né? O STF. Então tem uma terceira instância que se você não conseguir na primeira, vai para a segunda vai para a terceira. Não é assim que Deus funciona. Não é assim que as coisas de Deus funcionam. Deus diz que Ele é o próprio Deus, o único Deus, Jesus é Deus. Então, quando você tem essa revelação, você fica em paz. Por quê? Porque você sabe que você está falando com Jesus, você está falando com Deus. E você não precisa ficar naquela oração, agora eu falo um pouco com o Espírito, agora eu vou falar um pouco com o Pai. Não, estou falando com Jesus, entendendo que o próprio Deus se manifestou de 3 formas diferentes. Eu já disse aqui, como Pai na criação, Filho na redenção e Espírito na consumação dos séculos. Então, é a mesma pessoa, é o mesmo Deus, e isso traz o quê? Isso traz conhecimento, isso traz paz, para que você não fique vivendo como politeísta. Ah, eu acredito em 3 deuses, então você estaria negando o que a própria Bíblia diz, quando Deus fala que nós só podemos acreditar em um Deus. Nós somos filhos de um Deus só, um Deus poderoso, um Deus soberano. Então no corpo de Jesus estava toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo que é Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Jesus tem um nome que está sobre todo nome. Eu quero finalizar falando disso para você. Por quê? Quando nós falamos isso, quando nós lemos isso, Jesus é o nome que está sobre todo nome. As pessoas pensam assim, não, ele está sobre Maomé, está sobre Buda, sobre os santos da Igreja Católica. Também. Mas agora você entende que por que Jesus é o nome que está sobre todo nome? Porque Jesus agora é o nome que está sobre El Shaddai, sobre El Elyon, sobre Elohim, sobre Jeová Rafá, sobre Jeová Sideknu, sobre Jeová Nissi. Jesus é o nome que está sobre todo nome. Então, para responder a pergunta central do nosso programa, pode um crente orar para El Shaddai, El Elyon? Não faz sentido, porque agora nós temos um nome que está sobre todos esses nomes. No passado eles não tinham Jesus, então eles tinham que falar com Deus, com Jeová Rafá, o Deus da provisão, enfim. Agora não, Jesus, a Bíblia diz, é um nome que está sobre todo nome. Eu trouxe aqui uma lista, existem mais 700 nomes, mas agora tem um nome que é sobre todo nome. Então, quando eu falo Jesus, eu estou falando da justiça. Quando eu falo em Jesus, eu estou falando da provisão. Quando eu falo em Jesus, eu estou falando da cura. Quando eu falo em Jesus, eu estou falando de todos os atributos. Todos os atributos, todas as facetas de Deus, como eu iniciei falando,
esse caráter multifacetado de Deus, ele se reúne, ele converge aonde? Na pessoa de Jesus. Jesus é o suficiente. Então não preciso mais ficar falando essas expressões do velho pacto. Por quê? Porque agora os nossos olhos contemplam quem? A Jesus Cristo. Agora nós conhecemos Ele, não só de ouvir falar, de andar com Ele, de ter intimidade com Ele. Agora, Jó disse, agora os meus olhos te veem. Então você tem que ter esse entendimento. Agora você conhece quem é Jesus. Jesus é o próprio Deus. Não tem 3 tronos, tem um trono. No trono tem um só sentado. E esse que está sentado é Jesus. Ele teve um corpo glorificado, Ele está lá. Então isso aqui, isso aqui é revelação pura da parte de Deus para você. Como eu disse no início, a tradição não vai gostar disso, a tradição não aceita isso, mas nós não estamos aqui para colocar uma tradição religiosa, um sistema enfermo acima da verdade bíblica. Nós ficamos com a verdade. Se está na Bíblia, eu creio, não importa o que fala, não importa o que se escabele, como que ele está pregando isso? Amado, essa é a verdade e nós ficamos com a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, não tem outro caminho. Não tem. Ele diz assim, olha só que você vai entender a revelação. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí Jesus dizendo, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Então ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Eu vou finalizar com essa e no próximo programa eu espero você para a gente continuar aqui fritando a nossa cabeça, a nossa mente humana, porque quando o Espírito revela, amados, não tem como voltar atrás. Uma vez que você tem o conhecimento, ele não tem como ser apagado e eu creio que é essa obra que Deus está fazendo na sua vida. Como que eu vou finalizar hoje? Como sempre, lembrando que você pode ter mais contato conosco através das nossas redes sociais. Você pode nos procurar Instagram, Cristo Vive SP, Facebook, também Cristo Vive SP, YouTube, Cristo Vive SP, todas as nossas redes sociais. É só você escrever Cristo Vive SP, lembrando que os nossos vídeos todos ficam armazenados no nosso canal no YouTube. Temos um site, se você quer ter mais contato com o nosso ministério, cristovive.com.br, navegue pelo nosso site, conheça a nossa história, tem muito conteúdo ali também para você. E dizer que você pode fazer um contato também através do nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela para você, e você pode receber conteúdo, enfim, vai ser um prazer ter essa interação com todos que têm recebido a graça através do Impacto. Se você pode ou é aqui de São Paulo e pode estar conosco num culto, eu quero encorajar você a nos conhecer presencialmente. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto excelente, culto do Senhor, culto da família. O nosso endereço também aparece na tela para você, Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123. Estamos localizados no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Dizer para você também que você pode me acompanhar também no meu Instagram, siga lá, Fê_Brant, para você ver um pouquinho dos bastidores, ver tudo que a gente faz aqui na obra de Deus e para a gente também ter esses laços estreitos, para a gente estar conectado. Finalizo, como sempre, dizendo que esse é só o começo. Tem muita revelação da parte de Deus. Eu espero você no próximo Impacto. O amor resgata e a graça transforma. Graça e paz a todos. Até a próxima. Tchau.